Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Tem gente feliz aqui? Vocês estão felizes? Oh, glória a Deus. Obrigado, Gi. Então vamos orar. Amém, Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento, Senhor Deus, por mais essa noite, por estarmos aqui, Senhor Deus, para te louvar, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a adoração. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor Deus, em todo momento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então é isso. Vou trazer uma palavra hoje, para a gente refletir junto. Controlando o seu domínio próprio. Controlando o seu domínio próprio. Quem tem um pavio curto aí? Vamos tentar consertar isso hoje, né? Vamos esticar esse pavio hoje. Amém? Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós vivemos hoje num tempo em que tudo aquilo que a gente faz nos leva a viver fazer as coisas tudo com correria, falando o que não devemos falar, pensamos o que não devemos pensar, agindo de forma errada, por causa da agitação do tempo, a agitação do dia a dia, de tudo que acontece nos nossos dias. Nós vivemos nessa pressão. Então, nós temos que mudar isso. Nós, cristãos, nós precisamos entender que nós não somos direcionados, governados por circunstâncias. Nós somos governados pelo Espírito Santo. Nós somos governados, somos direcionados, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Por isso, nós temos que entender que o domínio próprio não é opcional. O domínio próprio é fruto. É um fruto do Espírito. Nós lemos aqui, são 9 frutos, e um dos frutos é o domínio próprio. Mas é uma situação muito complicada, porque é difícil dominar. É difícil a gente dominar as nossas ações. É difícil nós dominarmos a nossa mente, as nossas emoções. É muito complicado isso, gente. Mas vamos tentar hoje nos orientar um bocadinho mais para a gente tentar consertar. Quando você estiver no trânsito, que é uma parte complicada, não é? Antigamente, quando Paulo escreveu isso aqui, não tinha trânsito, não tinha carro, era mais fácil para controlar as emoções, acredito eu, apesar que tinha outras coisas que levavam a dar pressão nas pessoas, não é? Tinha outras situações, outras circunstâncias que levavam a pessoa a sofrer pressão também. Mas hoje temos coisas que traz para a gente uma dificuldade muito grande da gente conseguir viver dominando a nossa emoção. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Não é algo natural da carne, não vem da força humana, é produzido pelo Espírito Santo em nós. Ele é produzido pelo Espírito Santo em você. Ou seja, você não desenvolve
o próprio domínio. Você tem que ser direcionado por Deus. É Deus que conduz. É Deus que faz acontecer. Você permite o trabalhar de Deus na sua vida. E a partir do momento que você permitiu que Deus trabalhe em sua vida, trabalhe nas suas emoções, você vai ter esse controle. Isso não tem dúvida nenhuma. Até falei com a Rafa ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, nós estávamos comentando sobre o Marcelo antigamente e o Marcelo hoje. Então, quem não sabe, quem nunca viu, não conhece. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, que mansidão. Mas não sabe o que foi lá no passado. Não sabe o que acontecia antigamente. Porque não consegue ver. Mas nós, dentro da gente, aquele que é controlado, que é direcionado pelo Espírito Santo, sabe quem foi e quem é agora. Não é? Nós sabemos. Quanto mais você se enche do Espírito, menos você perde o controle. Quanto mais o Espírito Santo, você deixa o Espírito Santo trabalhar em você, menos você perde o controle. Por qualquer coisa que acontecer na sua vida, tudo que vier, tudo o que chegar para você, você consegue manter a sua calma. Você consegue respirar, pensar, analisar o fato e depois agir. Eu percebo que eu vejo que as mulheres são mais agitadas. As mulheres são mais agitadas. Não todas, não vamos globalizar tudo. São mulheres que são mais agitadas, que eu conheço pela minha. Quando vem algum problema para eu resolver, a pergunta é, como que devemos fazer? Eu falo assim, vamos pensar. Talvez eu leve um dia para dar resposta do que vai ter que ser feito, mas ela quer na hora. Ela quer resposta. A minha filha também é a mesma coisa, quer resposta. Aí o Sandro pensa assim, fica parado, senta, vai para lá, anda para cá, não dá resposta nenhuma e ela fica agitada. Eu quero resposta. Mas, normalmente, o homem pensa mais. Ele demora mais para tomar uma atitude, para tomar uma ação. Também não são todos. Tem uns que são agitadinhos, que correm, já quer logo resolver o problema na hora e quer fazer. Há uma diferença entre uns e outros. Mas, normalmente, as mulheres são mais agitadas nesse aspecto. Embora nós também sabemos que as mulheres são mais usadas pelo Espírito Santo. Amém? Amém, mulheres? As mulheres são mais sensíveis ao Espírito Santo. O homem é mais razão, mas a mulher não. A mulher é mais emoção. E as mulheres são mais usadas. O Espírito Santo usa muito mais as mulheres. Eu também tenho essa convicção, porque eu também tenho isso lá dentro da minha casa. E eu consulto o meu Espírito Santo antes de fazer alguma coisa, porque eu sei que ele fala com ela. Eu sei que ele conversa com ela. Eu sei que ela tem mais sensibilidade, que ela vai orar e Deus fala com ela e fala. E eu tenho certeza, por isso eu vou, antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão, sempre eu consulto ela. Por quê? Porque eu sei como funciona. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quem não se controla se torna vulnerável. Quem não se controla se torna vulnerável. Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Assim é a mulher que não tem domínio próprio. É como uma cidade que não tem muro, fica vulnerável. Aqui até que nem tanto, mas no Brasil as casas são muros altos, com alarmes, com arames por cima da coisa, com cerca de elétrica, não é? Principalmente em São Paulo. Tem muito, porque as pessoas têm medo. As pessoas se preocupam com a segurança. Aqueles que não têm,
que tem muro baixinho, eles estão vulneráveis. Eles estão correndo risco. E assim é o homem que não tem o domínio próprio. Ele sai falando coisas que não deve, não é? Uma cidade sem muro está exposta ao inimigo. Uma pessoa sem domínio próprio está exposto ao pecado. Falta de domínio próprio abre portas para ira descontrolada. Se você não tem domínio sobre a sua emoção, você se ira facilmente e se descontrola. A pessoa se descontrola. Fala palavras que ferem as pessoas, principalmente aquele que você ama. Diz palavras que vai ferir, que vai machucar. Diz decisões precipitadas. Tomamos decisões precipitadas. Agimos fora do tempo, fora da hora. Aquele que não tem domínio próprio. Não é o diabo que destrói primeiro, é a falta de controle que abre a porta para o problema. Muitas vezes jogamos culpa no diabo. Ah, foi o diabo, foi o inimigo, foi isso, foi aquilo. Não foi. Foi a sua decisão errada, o seu falar errado, o seu pensar errado, a forma de agir errada, traz consequências para você e você joga a culpa em quem não tem nada a ver com o negócio. Domínio próprio. 3. Domínio próprio é uma decisão diária. 1 aos Coríntios, 9 ao 20, do capítulo 9, versículo 25 e 27. Vamos ver se temos aqui. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós os fazemos para ganhar uma coroa incorruptível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O Paulo está falando aqui de esmurrar o corpo. O que é esmurrar o corpo? É negar as vontades da carne. Quando ele fala sobre quando ele fala sobre um atleta, tem um testemunho do Michael Jordan. Michael Jordan, quando começou, com 15 anos de idade, ele foi fazer um teste e ele foi rejeitado. O treinador falou para ele assim: você jogar basquete? Não. Você não serve para isso, esquece. Vá procurar outra profissão. E o Jordan não aceitou aquela palavra. E o que ele fez? Enquanto todo mundo estava dormindo, ele estava jogando. Ele estava treinando. 3 horas da manhã, o Michael estava lá, na quadra, jogando basquete. 5 horas da manhã, o povo estava dormindo, o Michael estava jogando. Sozinho. Ele fala que é ele, o rato e as baratas. Jogando. E ficou muito tempo fazendo esse treinamento. É o que Paulo fala. Treina, nega-se, deixa tudo para lá, mas foca em algo. E é o que Michael fez. Ele continuou fazendo isso por muitos e muitos e muitos dias. Até que um dia ele falou assim: já não erro mais. Agora eu vou jogar com o olho fechado.
E ele pegava, batia a bola e lançava. Acertava. Jogava, acertava. O olho fechado, sempre. Voltou para falar com o treinador falou para ele assim: você de novo? Mas eu quero jogar. Tá bem, vou colocar você no time. Colocou ele no time, mas você não vai jogar. Você vai para o time, mas vai ficar na reserva. Você vai ficar na reserva, você não vai entrar. Ok. Um belo dia tinha um jogo de decisão e o Jordan estava lá na reserva. O jogador principal se machucou. Quando Deus quer, Deus faz. Deus faz o principal se machucar para levantar alguém que Ele quer fazer acontecer. E o Jordan estava lá, no banco. Nem sabia que ia ser chamado para jogar. De repente, machucou, vai você. Mas você não lança a bola. A ordem. Não faça lançamento. Aí ele jogou, faltava 5 segundos para terminar o jogo. Bola na mão do Michael. Michael pensando, e o cara gritando, o treinador, toca a bola. E ele começou a tocar. 4 segundos, 3 segundos, ele fechou o olho. Ele falou que ele não viu mais nada, só viu anjos. E lançou a bola. Sexta, ganharam o jogo. E ali começou a carreira de Michael Jordan. O maior jogador de basquete do mundo. Não aceitou a rejeição. Muitas vezes nós aceitamos rejeição. Muitas vezes você fala assim, você, um líder, acha? Líder de célula? Líder de célula? Não, eu não sirvo para isso. Cantar louvor? Eu não sirvo para isso. Ou às vezes, muitas vezes, é o próprio líder que está no comando, é que te destrói a sua carreira. Que vai falar para você assim, você, pastor, nunca. Você cantar louvor, subindo, nunca. Você vai dançar? Que dançar com esse corpo todo? Nunca. Aí a pessoa morre, porque aceitou a palavra de alguém que não devia ter falado. Mas nós temos que entender que nós somos direcionados pelo Espírito. Nós somos governados por Deus. E nunca aceitar palavras que vai te matar. Vai matar a sua profissão, matar um relacionamento. Olha para a pessoa e fala assim, isso aí não é para você, aquela ali não, aquela ali é muita areia para o seu caminhão. Aquilo ali é muita coisa, acha que você vai se meter nisso? Palavra que destrói. Mas você, como é governado pelo Espírito Santo, você vai sempre se colocar à frente e falar assim, eu posso. Eu sou o grande, eu sou. Você sabe por que você fala eu sou? Porque o nosso Deus, Ele falou, eu sou. Ele falou, eu sou. Moisés, vai lá e fala aqui, eu sou, mandou. Está falando. Então, quando você falar eu sou, você está se colocando como filho dele. Eu sou capaz. Eu posso. Eu domino. Eu tenho domínio sobre as minhas emoções. Eu tenho domínio sobre os meus pensamentos. Eu tenho domínio sobre os meus sentimentos. Eu domino. Porque eu sou filho do rei. Amém? O atleta, ele abre mão dos seus objetivos. Ele abre mão daquilo que todo mundo quer fazer. Todo mundo acha bonito, todo mundo gosta. O atleta, ele abre mão de tudo para chegar ao alvo. O ministro, o Paulo, ele falou isso para nós.
Eu abro mão de tudo para servir a quem? Ao Rei. Eu abro mão de tudo porque eu tive um encontro com Ele. Eu abro mão de tudo aquilo que a minha carne deseja, que as minhas emoções, que os meus sentimentos, que aquilo que me atrai. Eu abro mão de tudo, porque eu quero servir a um Rei. Eu ouvi uma música aqui agora há pouco, um louvor, que fala sobre o reino. Gente, é desconcertante a gente entender o que é o reino. Quando você vai entrar eu vi um pastor falando, o Myers Monroe, ele fala que ele foi visitar um rei, e eles abrem uma câmara, ele entra por uma câmara, depois abre outra câmara, ele entra por outra câmara, até chegar no rei, ele passa por várias câmaras, por várias salas, até chegar lá no trono, onde o rei está. Ele falou assim, até você chegar no rei, demora muito. Você tem que passar por guardas, você tem que passar por segurança, você tem que passar por tanta coisa para você chegar lá no rei. Agora você imagina para você chegar num reino dos céus. Como que é, bispo? Como é que é? Como é que é, pastor Vivi? Chegar no rei dos reis, no Senhor dos senhores. E nós sabemos que nós vamos chegar lá. Nós temos a certeza disso. Não sei como vai ser, se vai ser tão difícil assim, como chegar até um rei de um país. Eu não sei como vai ser. Às vezes a gente pensa que vai ser fácil, de repente não ser tão fácil assim também, mas que nós vamos chegar lá, nós vamos. Amém? Diz que para chegar lá, a porta é estreita. Não é? O caminho é estreito. O caminho da perdição é largo. O caminho para chegar até o nosso rei, a porta é estreita. O caminho é mais curto, é mais apertado, mas é o melhor caminho para a gente seguir. Então, para chegar num rei, temos que passar por muitas portas, por muitas câmaras. Mas quando chega lá, você se sente bem, foi isso que ele falou. Você se sente seguro. Você se sente importante, porque está na frente de um rei. Você imagina chegar na frente do rei dos reis, do Senhor dos senhores, e cantando santo, 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 santo. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus. Domínio próprio exige dizer não para a carne, controlar impulsos, pensar antes de agir. Nem tudo que você sente deve ser expressado. Nem tudo que você sente deve ser expressado. Nem tudo que você quer deve ser feito. Quarto ponto. Controle começa na mente. Controle começa na mente. Romanos 12, 2. A batalha do Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é metanoia. Glória a Deus. Amém. Controle a sua mente. Controlar a mente. Como que você consegue controlar os seus pensamentos? A nossa batalha começa nos pensamentos. Quem não controla a mente, não controla a vida. Pensamentos descontrolados geram atitudes descontroladas. Pensamentos descontrolados geram atitudes descontroladas. Filtre o que você assiste. O que você tem assistido nas telas? O que você tem visto? Às vezes eu vejo as pessoas vendo TikTok, vendo aquele negócio, e começam a rir. Eu fico olhando para aquilo e falo, mas como é que ri tanto com um negócio desse? Eu não consigo entender isso não, gente. A pessoa pega uma coisa lá e começa a rir sozinho.
e começa a fazer, dar gargalhada e coisa assim. Eu fico pensando, mas como assim? Eu não estou entendendo o que está se passando aí, porque faz muito sentido. Eu já ri também com TikTok, né, com coisa, né? Eu mostro às vezes alguns vídeos engraçados, mas, pô, sozinho é complicado. Eu rio com a minha esposa. Sozinho, não. Controle o que você ouve. Temos que controlar aquilo que nós ouvimos. Vigie o que você pensa. Quinto, o Espírito Santo é quem te capacita. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, domínio próprio, moderação. Deus nos deu capacidade para isso. Amém? Deus nos capacitou para ter espírito de amor e de moderação. Você já recebeu essa capacidade de Deus? Você já recebeu essa capacidade de Deus? Eu acho que todos nós já recebemos essa capacidade de Deus. Acredito que todos nós já recebemos essa capacidade. Deus nos capacitou. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor de nossas vidas, Ele nos capacita para isso. O Espírito Santo, Ele domina sobre a sua vida. Mas tem uma situação, você tem que aceitar. Ele não invade, Ele não faz por conta própria, Ele faz se você se quebrantar diante dEle. Ele não vai invadir, fazer o que Ele quer na sua vida, não faz. Você tem as suas próprias decisões, você pode tomar suas decisões, sem consultar Deus, sem fazer nada. Davi fez isso uma vez, quebrou a cara. Então, nós podemos fazer. O pastor Elias Dantas comentou que um dia, você pode ter uma igreja sem Deus? Eu falei, não pode ter. Ele falou assim, pode ter. Você pode fazer. Tem igrejas que pregam a Bíblia e não acreditam em Deus. É possível isso? Eu não sabia que era possível. Mas ele falou, eu acredito. É possível as pessoas não acreditarem em Deus e pregar. O problema não é a falta de força, é a falta de uso. Nós temos que aprender a usar, aprender a caminhar com Deus, aprender a deixar por conta do Espírito Santo, aprender a viver essa vida cristã de verdade. Crente tem muitos, cristãos são poucos. Muitos crentes, poucos cristãos. A igreja evangélica hoje, a igreja cristã hoje, está assim, é muito crente, mas poucos cristãos. Cristão é aquele que segue ao rei, que segue a palavra de Deus, que segue Cristo. O crente é aquele que acredita. Todos nós podemos acreditar em qualquer coisa. Você acredita que essa cadeira não vai quebrar, sentou nela e acabou. Está acreditando. Eu acredito que Deus pode fazer, mas não confio em Deus. E pronto. É assim que funciona com muitos crentes. Acredito que Ele pode, mas não confio nele. O pau está quebrando? Eu acredito que Deus pode, mas não confio. Vou fazer da minha forma, do meu jeito, como eu quero. Quebra a cara. Deus é culpado. Não é? Depois que fez, errou, pecou, joga a culpa em quem? Domínio próprio não é fraqueza, é força sobre controle. Domínio próprio não é fraqueza. Você não é fraco porque você tem um domínio próprio. Você é forte quando você domina, você é forte.
Não é porque você diz não, não é porque alguém te ofereceu algo que você não deve e você vai aceitar. Por quê? Porque vai ficar feio? Porque você vai ficar sendo rejeitado? A palavra de Deus diz, é sim, sim, não, não. Tudo que passar disso, quem domina a si mesmo evita quedas, vive com sabedoria e agrada a Deus. Quem domina a si mesmo evita queda, vive com sabedoria e agrada a Deus. Ser forte não é reagir a tudo, é saber quando se conter. Você sabe como controlar as coisas. Você contém, você organiza, você faz acontecer do modo certo. O que é? Como que você consegue ter controle? Nós conseguimos perder o controle facilmente. E nosso controle nós não perdemos com pessoas que a gente não conhece. O nosso controle normalmente perdemos com aquele que nós amamos. Aquele que está mais próximo de você. É o seu filho, é o seu marido, é a sua esposa. São pessoas que você está junto todos os dias. Perde o controle. Pessoas que estão longe, pode até te ofender, mas você não se descontrola com isso. Mas aquele que está perto, que está próximo, é onde você ataca, é onde você diz palavras que desagradável, é onde você diz palavra que machuca, é onde você tem atitudes que não pode tomar, toma atitudes que não deve tomar, faz coisas que não deve fazer, e perde o domínio. Por isso nós temos que vigiar e entregar as nossas vidas, o nosso ser, tudo para Deus. Nós temos que ser completo. Nós temos que estar completo, íntegro, inteiro para Deus. É em todas as áreas da vida. Em todas as áreas das nossas vidas. Porque nós somos uma pessoa. E nós somos pessoa que Deus, quando criou, Ele falou assim, vamos criar conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Se você olhar no espelho, você vai olhar no espelho e vai falar assim, eu sou a imagem, eu pareço com Ele. E as minhas atitudes parecem com a dele? Eu pareço com ele. Eu sou a cara do meu pai. Mas e as minhas atitudes? Estão congruentes com as deles? Com a dele? Eu estou agindo como o Espírito de Deus quer que eu haja? Eu estou agindo como o meu pai que me criou quer que eu haja? Estou fazendo aquilo que ele quer que eu faça? Da forma que ele quer que eu faça? É assim que eu estou fazendo? Olha no espelho e fala assim, eu sou bem parecido com ele. Foi ele que me fez. Ele é o meu pai. Amém? Dá para pensar nisso? Então amanhã cedo, na hora que você for lavar seus dentes, quando você for lavar seus dentes, olha no espelho e fala assim, ó, pareço com ele. Mas hoje as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações, vai estar no controle dele. Eu deixo tudo no controle dele. Entrega o seu dia para Jesus. Entrega o seu dia para Deus. E você vai ver como que vai mudar o caminhar do seu dia. Como o tempo vai passar. E por mais que as coisas não corram bem para você, você vai sentir que você tem um apoio. Você tem uma direção. Que
você tem um governo, que esse governo é o nosso Pai. Amém? Louvor, por favor. Você, Kátia, como é que está o pavio? Tá bom? É uma bênção, né, Kátia? É uma bênção. É bom a gente aprender, a gente ouvir, a gente estudar, buscar direção na palavra de Deus. Porque nós falamos de um dos frutos do Espírito. Mas para você chegar nesse fruto, que é o domínio, você tem que passar pelo amor. Começa lá em cima. Primeiro, amor. Né? Então, quando você ama, você consegue chegar no domínio próprio. Você vai ter paciência, você vai ter amabilidade, você vai ter todos os frutos do Espírito. O Espírito Santo vai te gerar em você esse pomar de fruto de Espírito, que te enche, que te trata, que faz você caminhar onde as pessoas te veem, vão ver diferença em você, vão ver que você tem diferença, você é diferenciado dos outros, porque você tem o fruto do Espírito, você tem as características de Jesus Cristo, que é Ele que comanda a sua vida, que Ele tem o governo sobre a sua vida. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos
ajoelhou na presença do Senhor hoje? Quem já se ajoelhou? Quem já se prostrou diante de Deus hoje? Quem já ajoelhou? Vem aqui na frente. Quem já se prostrou diante de Deus hoje? Venha para cá do altar. Venha entregar a sua vida. Venha entregar a sua vida no domínio do Senhor. Entrega no governo de Deus. Se você ainda não se ajoelhou hoje, saiba que é necessário que quando você está de joelho, é o tempo que você está mais alto. Você fica grande diante de Deus quando você está de joelho na presença dele. E é por isso que nós usamos os nossos joelhos para nos prostrar diante do Senhor. Amém? Nós precisamos de nos entregar, nós precisamos de nos prostrar, de nos entregar, de entregar a nossa vida no governo do Senhor, na presença do Senhor. Nós falamos todos os dias que nós estamos entregues, mas nós temos que tomar atitude de como somos entregues, daqueles que estão buscando a presença do Senhor, andando nos caminhos dele, nos prostrando diante da sua presença, buscando a sua face. Nós não temos que buscar as mãos de Deus, nós temos que buscar a face de Deus, a presença do Senhor, que é na presença do Senhor é que nós somos quebrantados, nós somos diminuídos, nós nos humilhamos. Nós não temos que nos exaltar, nós temos que nos humilhar. Diante de Deus nós nos humilhamos. Nós nos humilhamos. Assim como Davi se humilhava, ele se quebrantava, se jogava no chão. Ele é um exemplo para as nossas vidas. Ele se humilhava diante de Deus, ele dançava na presença do Senhor. E muitos de nós hoje, nós temos orgulho de não se quebrantar diante do Senhor. Nós não nos humilhamos diante de Deus, porque nós achamos que nós somos importantes demais para nos ajoelhar diante de Deus. Nós achamos que somos muito importantes. Eu não vou fazer isso, eu não vou me humilhar, eu não vou me ajoelhar, eu não vou me quebrantar. Por quê? Porque eu não preciso. Porque eu sou importante. Eu sou mais. Mas você só vai ser grande na presença do Senhor quando você estiver se humilhando, você estiver chorando, se quebrantando diante da presença dele. É assim que nós vamos ser abençoados. Vamos receber sim do Senhor a graça, a misericórdia que nós merecemos. Nós não somos nada, nós somos pequenos demais, nós somos muito pequenos. Nós temos que nos humilhar sim, buscar a face do Senhor, quebrantar, chorar, entregar os nossos problemas na mão dele, entregar as nossas vidas na presença do Senhor, entregar o nosso corpo na presença do Senhor, entregar a nossa casa, entregar os nossos filhos, entregar as nossas famílias na presença do Senhor, entregar o nosso trabalho. Você tem trabalho, você tem problema no seu trabalho, entrega na presença do Senhor, que ele faz acontecer, ele muda a história. O Senhor muda a história. É só você acreditar que ele pode e ele faz. Você tem que acreditar, você deve acreditar no Senhor, que é assim que funciona com nossas vidas. Quem se quebranta diante de Deus, aquele que se diz cristão e que quer ser como um cristozinho, um pequeno Cristo que ande buscando a face do Senhor.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco todos os dias de nossas vidas. Amém.